Existe um momento na vida em que você percebe que as pessoas não te respeitam como deveriam. Não é de repente aos poucos. É quando alguém interrompe você no meio de uma frase, quando suas opiniões são tratadas como exageros, ou quando aquele amigo sempre chega atrasado e você continua esperando, sorrindo, fingindo que não se importa. Mas no fundo, você se importa e dói. Você já sentiu essa dor silenciosa de não ser levado a sério? A maioria das pessoas acredita que o respeito vem quando os outros reconhecem o nosso valor, mas a verdade é outra. O respeito nasce quando você reconhece o seu próprio valor primeiro. Enquanto você espera que o outro perceba o quanto é gentil, dedicado, compreensivo, ele apenas se acostuma com o seu silêncio. Será que você tem confundido amor com submissão? Essa é uma das confusões mais comuns nas relações humanas. Muitas vezes acreditamos que amar é aceitar tudo. Acreditamos que ser uma boa pessoa é nunca dizer não. Mas esse tipo de amor, o amor que anula, não constrói respeito. Ele destrói. Por que é tão difícil dizer basta? Porque desde cedo fomos ensinados a agradar. Aprendemos que o amor vem quando somos bons, obedientes, compreensivos, mas ninguém nos ensinou que ser bom não é o mesmo que ser invisível. E quando você se acostuma a se calar para evitar conflitos, começa a viver um tipo de prisão emocional. A de acreditar que precisa ser pequeno para ser amado. Você percebe o quanto se diminuiu só para caber no mundo do outro? O respeito que você tanto deseja nunca nascerá do medo de perder alguém. Pelo contrário, ele nasce da coragem de perder o que fere a sua paz. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, o outro aprende que pode ultrapassar os seus limites. E o pior é que você também aprende a acreditar que merece menos do que realmente vale. Será que você está pagando o preço do silêncio? A psicologia explica que o respeito não é construído com palavras bonitas, mas com coerência emocional. As pessoas só te respeitam quando percebem que você se respeita quando suas atitudes correspondem ao que você sente e pensa. Mas, quando você diz uma coisa e faz outra, o cérebro do outro entende uma mensagem perigosa. Ela fala, mas não sustenta o que diz. E a partir daí o desrespeito se instala. Você está sustentando o que sente ou apenas tentando manter a paz? Muitos confundem ser pacífico com ser passivo, mas há uma diferença enorme entre os dois. Ser pacífico é ter controle sobre si, é escolher o silêncio como sabedoria. Ser passivo é perder a voz por medo de ser rejeitado. E é nesse medo que o respeito morre quando o amor próprio se curva. Por que você sente que precisa se explicar o tempo todo? Quem vive tentando justificar suas escolhas está sempre pedindo permissão para existir. E quem pede permissão demais ensina os outros a duvidar da sua força. Respeito não se implora. Respeito se inspira, e essa inspiração só nasce quando o outro percebe que você não está disposta a se perder para agradar. Será que você tem dado mais do que recebe? Muitas pessoas acreditam que dar demais é prova de amor. Mas, na verdade, é um reflexo da carência. Você dá porque tem medo de não ser escolhida. Você aceita o que não deveria porque tem medo de ficar sozinha. Mas ninguém te respeita quando sente que você tem medo de perder. Porque o respeito nasce quando o outro entende que você pode ir embora se for maltratada. Você tem coragem de perder o que te faz mal? O primeiro passo para ser respeitada não é se impor com raiva, é se posicionar com calma. É olhar para dentro e reconhecer o ponto exato onde você começou a se trair. É ali que nasce a cura. Porque toda vez que você escolhe o silêncio para proteger o outro, está se abandonando. E o abandono de si é o terreno fértil onde o desrespeito cresce. Será que você se abandonou tentando salvar alguém? A verdade universal é simples. Ninguém te respeita até que você se respeite. Mas o respeito próprio não nasce da raiva, nem da arrogância. Ele nasce do amor maduro,
do amor que entende que paz não é ausência de conflito, mas presença de limites. E quando você aprende a colocar limites, o mundo ao seu redor muda. Você está pronta para colocar o primeiro limite? Talvez o medo ainda te paralise. Talvez uma voz interna diga que você vai perder as pessoas se começar a se posicionar. Mas essa é a promessa falsa que a mente cria para te manter no mesmo lugar. Porque, no fundo, não é que as pessoas vão te deixar, é que vão se revelar. Quem realmente te ama vai continuar. Quem só te usava vai se afastar. Você está disposta a perder o que te impede de crescer? Quando o respeito chega, ele vem junto com algo muito maior, a paz. E paz não tem preço. Ela é conquistada quando você entende que o amor que precisa receber dos outros começa no amor que você oferece a si mesma. Esse é o verdadeiro recomeço. E se hoje fosse o dia em que você decide nunca mais se abandonar? Então faça isso. Não espere que o outro veja o seu valor. Mostre-o com atitudes. Fale menos, sustente mais. Sinta o medo, mas coloque o limite. Chore, mas diga basta. Porque é nesse instante, quando você escolhe se respeitar, que o mundo inteiro aprende como deve te tratar. O respeito não acontece de fora para dentro. Ele começa quando você muda o jeito como se enxerga e reage diante das pessoas. Você pode ser a pessoa mais generosa do mundo, mas se não aprender a colocar limites, será sempre confundida com alguém fraca. E não é porque o outro é mau, é porque você ensinou a ele, sem perceber, que tudo bem te tratar assim. Quantas vezes você engoliu o que sentia só para evitar uma discussão? Cada vez que você silencia o que sente, o seu corpo guarda esse desconforto. A mente tenta fingir que está tudo bem, mas o coração sabe que não está. E o resultado disso é um acúmulo de mágoa, ansiedade e culpa. Você se cobra por ser boa demais, mas ao mesmo tempo sente raiva por nunca ser valorizada. Esse é o ciclo emocional mais comum nas pessoas que vivem em relações desequilibradas. Será que você está tentando consertar quem não quer mudar? Muitos acreditam que o respeito virá quando o outro finalmente perceber o quanto você se esforça. Mas isso não vai acontecer. O outro só percebe quando há consequência. Quando o seu comportamento muda, a dinâmica muda. Quando você começa a dizer não, as pessoas se reposicionam, porque o respeito não nasce da explicação, ele nasce da ação. Por que você ainda tenta convencer alguém a te respeitar? Talvez você ache que se explicar vai fazer o outro entender, mas quanto mais você explica, menos o outro te ouve. As pessoas não respeitam o que é dito, respeitam o que é sustentado. Quando você fala, mas volta atrás, o outro aprende que suas palavras não têm peso. Mas quando você age com coerência, o outro entende que ultrapassar o limite tem consequência emocional. Você está sendo coerente com o que diz sentir. A coerência é o alicerce do respeito. E coerência não é ser perfeita, é ser verdadeira. É admitir quando está cansada, frustrada ou decepcionada, sem medo de ser julgada. Muitas pessoas se perdem tentando manter uma imagem de força, mas o respeito vem justamente da vulnerabilidade consciente. Quando você se mostra humana, mais firme, você consegue dizer não sem sentir culpa. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades emocionais. Muitas pessoas confundem dizer não com rejeitar o outro. Mas o não é um ataque, é uma proteção. É o limite que preserva o amor. Sem limite, o amor vira invasão. E é por isso que muitas relações acabam não por falta de amor, mas por excesso de permissões. Você percebe que às vezes amar demais é se perder de si? O comportamento emocional que mais destrói o respeito é o da entrega descontrolada. Você se doa, se adapta, muda o que é só para manter o outro perto. Mas essa tentativa de controle vem do medo. Medo de ser abandonada, medo de não ser suficiente. E o paradoxo é cruel. Quanto mais medo você tem de perder, mais o outro perde o respeito. Você tem amado com medo ou com liberdade?
Amar com medo é querer ser aceita a qualquer preço. Amar com liberdade é saber que pode ser quem é, mesmo que o outro vá embora. Quando você entende isso, o respeito floresce, porque o respeito ele vem da força interior, não da necessidade. As pessoas respeitam quem transmite segurança emocional, e essa segurança vem quando você não depende da aprovação de ninguém para se sentir inteira. Você tem vivido para ser aceita ou para ser verdadeira? Essa é uma pergunta profunda. Muitos vivem tentando agradar no trabalho, em casa, nas amizades, mas agradar é diferente de se conectar. Quem vive para agradar se perde. Quem vive em verdade atrai. E o respeito vem naturalmente porque o outro sente a autenticidade. Por que é tão difícil ser autêntica em um mundo que premia a aparência? Porque fomos treinados a disfarçar. Desde crianças aprendemos a esconder o que sentimos para evitar rejeição. Mas quanto mais você esconde, mais se distancia de quem é. E as pessoas percebem mesmo que inconscientemente o corpo fala, o olhar denuncia. O desrespeito começa quando você tenta ser o que o outro quer, em vez de ser quem você realmente é. Você tem coragem de ser você, mesmo quando isso incomoda? Ser autêntica é o ato mais poderoso de respeito próprio. Se você está aqui comigo hoje, é porque em algum lugar, no silêncio do seu coração, você sente a dor de não ser respeitada como merece. Você sabe como é. Não é uma coisa que acontece de repente. É um desgaste sutil, ao longo do tempo. É quando cortam a sua fala no meio de uma frase, quando tratam suas opiniões como exageros de mulher, ou quando aquela pessoa querida chega atrasada mais uma vez e você, com um sorriso forçado, finge que não se importa. Você se importa. E dói. Dói essa dor silenciosa de se sentir diminuída, de sentir que precisa ser pequena para caber no mundo do outro. E por anos, a maioria de nós acreditou numa mentira perigosa, a de que o respeito viria quando o outro finalmente reconhecesse o nosso valor. Eu estou aqui para te dizer, com base nas profundas reflexões da doutora Ana Beatriz Barbosa, a verdade é outra. O respeito que você tanto anseia não virá do olhar do outro. Ele só floresce quando você, primeiro, reconhece e, principalmente, sustenta o seu próprio valor. Pense por um momento. Você tem confundido amor com submissão? Essa é uma das armadilhas mais comuns nas relações, especialmente para nós, mulheres, que fomos ensinadas a ser as cuidadoras, as pacificadoras. Acreditamos que amar é aceitar tudo, que ser boa é nunca dizer não. É aqui que mora o erro. Esse tipo de amor, o amor que nos anula, não constrói a admiração e a reciprocidade, ele destrói a sua base, a sua individualidade. Enquanto você espera que o outro perceba o quão gentil, dedicada e compreensiva você é, ele apenas se acostuma com seu silêncio. Ele se acomoda na certeza de que você sempre cederá, porque você ensinou que é assim. E o mais triste é que nesse processo de ceder, você se acostuma a acreditar que merece menos do que realmente vale. O respeito que você busca nunca nascerá do medo de perder alguém. Jamais. Pelo contrário, ele nasce da coragem de perder o que fere a sua paz. É um despertar interno. É a hora em que a sua alma diz, basta, eu não me perco mais para não perder ninguém. Toda vez que você diz sim, quando queria dizer não, o outro aprende que pode ultrapassar os seus limites. E o pior, você ensina a si mesma que a sua voz não tem importância. O respeito não se implora, não se pede, não se mendiga. Ele se inspira. Você já parou para pensar no custo do silêncio? O preço que você tem pago para manter a paz externa? A psicologia é clara. O respeito não é construído com palavras bonitas, mas com coerência emocional. E o nosso corpo é o grande guardião dessa coerência. Quantas vezes você engoliu o choro, a mágoa, o desconforto,
só para evitar uma discussão. Cada vez que silenciamos o que sentimos, o nosso corpo guarda essa tensão. A mente tenta fingir que está tudo bem, mas o coração e o estômago sabem que não está. E o resultado é aquele ciclo que nos tira o sono. Ansiedade, o acúmulo de mágoa, a culpa por sermos boas demais e a raiva silenciosa por nunca sermos valorizadas. E o corpo responde. Enxaquecas que não passam, tensão nos ombros e insônia crônica. São os gritos da sua alma pedindo um limite, implorando para que você olhe para dentro. Você pode ser a pessoa mais generosa do mundo, mas se não aprender a colocar limites, será sempre confundida com alguém fraca. E não é porque o outro seja mau, é porque você ensinou a ele, sem perceber, que tudo bem te tratar assim. Você mostrou até onde ele pode ir. A boa notícia é que podemos mudar essa dinâmica. A mudança começa na ação, não na explicação. Não gaste mais sua energia tentando convencer alguém a te respeitar. Quanto mais você explica, menos o outro te escuta. As pessoas respeitam o que é sustentado. O primeiro passo prático é a coerência. Se você fala que algo te magoa, mas continua aceitando, o outro aprende que suas palavras não têm peso. Mas quando você muda a atitude, se afasta, não insiste, coloca uma consequência emocional, o outro entende que ultrapassar o limite tem um custo. O respeito é aprendido por consequência, não por discurso. Segundo passo, firmeza com ternura. Muitas de nós temos medo de parecer complicadas ou difíceis quando nos impomos. Confundimos firmeza com arrogância. Mas a arrogância nasce da insegurança, enquanto a firmeza nasce da clareza. Quando você está emocionalmente segura, você não precisa levantar a voz. A sua energia fala por você. Você consegue dizer, eu não aceito isso, olhando nos olhos, sem elevar o tom, mas elevando a sua presença. Terceiro passo, o poder do não. Dizer não é um ataque ao outro, é um ato de proteção a você mesma. É o limite que preserva o amor. Sem limite, o amor vira invasão. Você pode ser gentil e, ao mesmo tempo, ser firme. Você pode dizer, eu quero estar com você, mas não às custas de mim. Quem realmente te ama vai entender. E quem não entender, vai se afastar. E amiga, isso não é uma perda, é uma libertação. Lembre-se, o verdadeiro recomeço não é sobre exigir respeito, é sobre se tornar o tipo de pessoa que se respeita o suficiente para não aceitar menos. O respeito é uma jornada e você não precisa percorrê-la sozinha. Se essas palavras ecoaram na sua alma, se você sente que chegou a hora de parar de implorar por aceitação e começar a viver em sua totalidade, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Se você se identifica com essa busca por uma vida mais autêntica e digna, clique no botão de inscrever-se aqui no canal Ana Beatriz Reflexões. O seu clique não é apenas um número, mas é um voto de confiança na sua própria mudança. E é o que nos permite continuar trazendo essas reflexões que curam. E para selar esse nosso encontro de hoje, eu te faço um convite para refletir e compartilhar. Deixe um comentário sincero aqui embaixo. Me diga, qual foi o primeiro limite claro e sustentado que você precisou colocar na sua vida, no relacionamento, com a família ou no trabalho, para começar a resgatar o seu respeito próprio? A sua história, a sua vulnerabilidade e a sua coragem em compartilhar podem ser a luz que outra mulher precisa para finalmente dizer, basta. Vamos juntas construir um espaço de força e verdade. O respeito é a base da saúde emocional. Não é mais sobre quem te feriu, nem sobre o que te faltou. É sobre o que você decide fazer a partir de agora. Escolha-se, cure-se, olhe para si mesma com carinho e diga em voz alta: eu mereço ser respeitada,
E a partir de hoje, eu me respeito primeiro. Você não precisa gritar, nem se justificar. Basta se posicionar com calma. E a sua vida, eu garanto, vai se alinhar à sua nova energia. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro de reflexão. Tchau!